E eu vou dar início então à nossa aula de hoje, onde nosso tema, né, é autismo e TDAH nas aulas de dança. Como é que eu cheguei, né, por que essa escolha para esse tema nessa aula, nesse dia? Eu comecei a receber muitas mensagens de professoras me perguntando sobre algumas questões, né? Algumas coisas específicas de aluno. Eu tenho um aluno que é assim e eu não sei o que fazer. Eu tenho um aluno assim, que é muito disperso. Eu tenho uma aluna, né, que tem birras muito fortes. E aí eu comecei a perceber e a ver assim o quanto mais, né, o quanto a gente às vezes não consegue perceber algumas coisas, não sabe como lidar, né, principalmente quando a criança, em duas situações, né, a gente tem a primeira situação, que é a criança que chega pra gente já com um diagnóstico, que a mãe já sabe, né, e a mãe chega pra gente já com o diagnóstico e nos diz, olha, essa criança aqui, né, minha filha tem autismo e tal. E aí a gente fica assim, como que a gente age agora, né? Porque a gente precisa conhecer um pouco disso para saber como lidar. Ou então uma criança que tenha TDAH, né? TDAH, gente, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então são aquelas crianças que chegam lá pra gente, né? Que a mãe diz, olha, ela é hiperativa, né? Ou ela é desatenta, e a gente vai falar aí sobre essas diferenças de comportamentos, tá? Então, quando as crianças, né, e aí então a gente tem as crianças que já chegam com o diagnóstico, então como que a gente vai lidar com elas? E a gente tem aquelas outras crianças que simplesmente têm um comportamento muito diferente, né, ou muito exagerado, né, em relação às outras crianças da nossa sala de aula. E aí eu vejo assim que é uma responsabilidade nossa como professor e como professor de qualquer coisa, gente. Principalmente quem trabalha com os babies, com as crianças muito pequenas, da gente ter o conhecimento, assim, da gente saber um pouquinho quais são as características, o que sai fora daquilo que a gente considera um desenvolvimento infantil típico, né? Porque às vezes está na nossa mão a auxiliar ali e dar esse pontapé inicial para que essa família enxergue isso e procure ajuda, procure intervenção, né? Porque assim, o mais importante, independente do nome que a criança tenha, é justamente isso, é você partir para uma intervenção. Quanto antes a gente intervém, independente do caso, né? Quanto antes a gente entra com as intervenções, tanto na criança autista, quanto nas crianças que têm o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, melhor qualidade de vida a gente vai proporcionar para essas crianças no futuro. Então, gente, é muito importante a gente estar atento a essas crianças, a gente estar prestando muita atenção, né, nas nossas crianças e podendo fazer esses diagnósticos. Diagnósticos não, esses encaminhamentos, né? Diagnóstico quem faz é médico, tá, gente? Diagnóstico quem faz é médico, certo? Não tem psicólogo, não tem psicopedagogo, não tem neuropsicopedagogo, não tem... Quem faz diagnóstico dessas questões, né, desses transtornos do neurodesenvolvimento é médico, ok? Mas a gente tem que estar atento a alguns sinais, a gente tem que saber quais são esses sinais, né? O autismo, eu vou começar falando do autismo, tá, gente? O autismo, ele é um transtorno, tá, do neurodesenvolvimento, né, que ele se caracteriza por por uma tríade, na verdade, né? É um prejuízo na questão do contato visual, né? Então as crianças têm bastante dificuldade desse contato visual, né, dessa socialização e dessa comunicação, né, de se socializar e de comunicação, né, uma comunicação tanto de linguagem verbal quanto de uma comunicação social. Então elas têm muito prejuízo nas habilidades sociais, né? Então são crianças que vão apresentar determinados comportamentos, né, muito diferentes de uma criança que tem um desenvolvimento típico. Então, assim, como é que a gente vai conseguir identificar isso? A gente vai conseguir identificar isso a partir do momento em que a gente sabe como é o desenvolvimento típico de uma criança.
O que se espera para a criança em determinada faixa etária. Enquanto a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não sabe disso, fica muito difícil da gente conseguir identificar, né? Porque às vezes a gente começa a achar assim, o autismo ele tem o transtorno do espectro autista, né? O TEA, o autismo, né? Ele tem hoje esse espectro, né? Ele passou a ser chamado assim a partir do DSM-5, né? Ele passa a ser chamado como um espectro justamente por isso. Por quê? Porque você vai ter graus diferentes de autismo. Você vai ter aquele autismo severo, você vai ter um autismo moderado, você vai ter um autismo leve. E as crianças, normalmente as crianças que têm ali um autismo leve, né, moderado, leve, a gente às vezes acha que são crianças mal educadas, que são crianças que não têm limite, que são crianças... E não é. Então, é claro que existem as crianças que não têm limite, mas é diferente o tipo de comportamento. E a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar entendendo o que é isso, como que isso acontece, tá? Então, uma das questões básicas, assim, que foi uma das perguntas que eu fiz, né, nos stories do final de semana, a partir dessas perguntas e desses questionamentos das profs, né, sobre como que como que lidavam com aquelas crianças, né, que estavam tendo ali, né, ela não para quieta, ela tá sempre chamando atenção, ela se joga no chão, ela chora muito além da conta, né, daquilo que seria o normal. Então, como que a gente consegue enxergar essas questões, né? Como é que a gente vê isso? E aí eu perguntei, né? Porque assim, a aprendizagem, ela se dá muito através do contato visual, né? Então essa vinculação, né? Você estabelece um vínculo com as outras pessoas através do contato visual, né? E aí a aprendizagem vai se dando em relação a isso. Então, as crianças, né? O indivíduo autista, ele vai ter muita dificuldade de contato visual. Então, esse é um dos primeiros sinais que você vai observar. Ele até tem, mas a criança me olha, mas às vezes o olhar dela é muito rápido. Ela olha pra você, mas é muito fugaz, é muito rápido. Ela tá te olhando e daqui a pouquinho ela já não tá olhando mais. O olhar dela se perde, né? O olhar dela é muito vago, tá? Então, quando você tem essas crianças que têm essas dificuldades de contato visual, você precisa ligar um sinalzinho de alerta, porque pode ser que essa criança esteja dentro do transtorno do espectro autista, tá? Só isso basta? Não, né? É um conjunto de inabilidades, né? Que vão definir, mas essa é uma das questões, tá? Então, assim, essa questão do contato visual muito fugaz ou de não ter contato visual, você pode ligar esse sinal de alerta. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês, tá, gente? Porque assim, quando a gente trabalha com as crianças muito pequenas, que é o que a gente faz, né? A gente pega os babies ali, você vai pegar criança de 2, 3, 4 anos, você tá com crianças muito pequenininhas. E essas crianças, muitas vezes, as aulas de dança são uma das primeiras aulas que essas crianças fazem na vida, né? Elas não vão para outros ambientes, às vezes elas não estão em escolinha, né? Elas vêm direto só para aula de dança. E o que acontece quando elas estão elas chegam na nossa aula de dança? É o primeiro momento em que elas vão ter contato com outras crianças da mesma faixa etária. E possivelmente até então, principalmente assim quando a criança é primeiro filho, né? A mãe e o pai não perceberam ainda, né? Às vezes até percebe que tem alguma coisa um pouquinho diferente, mas não, é porque ela é muito egoísta. Mas é porque ela tá sempre sozinha, né? É porque ela não fica ali com a gente, é porque ela não tá indo na escolinha, não compartilha as coisas com ninguém, ela não tem irmão. Então os pais vão arrumando, digamos assim, uma série de desculpas, né? Pra que aquela criança, pros comportamentos daquela criança, né? Porque é muito difícil para uma família entender, é muito difícil para uma família aceitar isso. Essa aceitação, né, de quando você tem uma criança com qualquer tipo de desenvolvimento atípico, é muito difícil para a família aceitar. Então, num primeiro momento, vai ter sempre essa negação muito grande. E quando a gente coloca a criança ali, dentro desse universo, que a gente começa a observar essas questões diferentes,
é quase que um dever nosso de alertar de uma forma gentil, delicada e suave essa família, para que essa família procure ajuda, né? Porque justamente isso, quanto antes a gente consegue fazer os diagnósticos dessas crianças, antes a gente consegue entrar com as intervenções e uma melhor qualidade de vida, uma maior autonomia essa criança vai conseguir ter, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso, porque às vezes a gente acha que é só uma criança que não presta atenção em você, é só uma criança que faz muita birra, é só uma... e não é, né? É uma criança que precisa de um cuidado a mais, né? Então a gente vai ter aí, dentro do autismo, é isso, essas crianças vão ter dificuldade de contato visual, elas vão ter dificuldade às vezes da comunicação verbal, às vezes são crianças que acabam não falando, né? Algumas falam, outras não, né? Ah, mas ele fala, então ele não é autista. Ele pode falar de ser autista, tá? Eles costumam ter uma forma de falar muito repetitiva, né? De imitação, de imitar coisas, né? Ou de repetir o final daquilo que você fala. Então isso também é uma outra característica, né? Eles podem ser hipersensíveis a algumas coisas ou hipossensíveis, né? Eu tenho muita sensibilidade ou pouca sensibilidade a algumas coisas. Então, por exemplo, barulho, tá? Uma das coisas que é muito importante da gente saber e da gente estar atento, né? É que quando a criança, quando você coloca um som, uma música muito alta, ou tem um estrondo, ou uma chuva, ou um trovão, ou alguma coisa assim, a criança tapa os ouvidos, né? Por quê? Porque ela tem uma hipersensibilidade auditiva, ou então é uma criança que é hipossensível, que você toca nela e parece que você não tocou, né? Você toca nela até pra chamar e parece que ela não sente, tá? Ela não sente mesmo, ela é hipossensível, né? Então, são algumas características que a gente precisa estar de olho, que a gente precisa estar ligado, porque quando a gente começa a enxergar essas coisas nas crianças, a gente tem como, é nosso dever de educadores que somos, de alertar os pais. Já tive pessoas, assim, que conversando, né, e que disseram, porque foi o professor de natação que sugeriu da gente procurar, investigar, né, porque os comportamentos ali não eram muito adequados, né? Então você, né, ou foi a professora de... Então, assim, nem sempre é a professora regular da sala de aula que vai perceber, porque nem sempre essa criança está lá na sala de aula regular, tá? Então é importante que a gente saiba um pouco, que a gente possa olhar um pouquinho para essas crianças e entender, tá? Essas características, para que a gente possa também, né? Eu falei até na chamada que eu fiz lá no Insta, nos stories, né? Para que a gente possa dar o pontapé inicial, né? Para que essas famílias, né, possam procurar ajuda, né? Procurar e poder partir para as intervenções, certo? Então, falamos, né, aí sobre um pouquinho das características. Eu não vou entrar muito a fundo aqui sobre isso, tá, gente? Tenho muita literatura para quem tiver interesse nas características, nesses sinais, nesses principais sinais, tá? Mas o que eu acho que é importante é a gente estar atento no que a gente pode fazer, tá? E aí, né, como é que eu lido com essas crianças, né? Porque aí, digamos, vocês receberam a criança já com o diagnóstico para dentro dessa sala de aula, e o que eu faço agora, certo? Né? Por quê? Porque é uma criança que vai ter comportamentos bem diferenciados, certo? Cada um é um. Você vai acabar tendo que descobrir como é que você vai trabalhar com essa criança, mas existem algumas coisas que, de regra geral, funcionam muito bem com eles, né, com as crianças autistas, e que você pode utilizar, inclusive, com todas as outras crianças da sua sala de aula, tá? Então, por exemplo, sempre que você for conversar com essa criança, você vai precisar se abaixar, se colocar na altura dela e tentar fazer com que ela aos poucos vá tentando manter um contato visual com você. Então, assim, ó, se você falar para essa criança de longe, se você falar para essa criança gritando, né, fulano, não sei, ela não vai ouvir para você, sabe? Então, se abaixe na altura da criança, de repente coloque as mãozinhas no ombrinho dela, sabe?
faça um pouquinho de pressão, pressão nessas regiões, nas duas grandes articulações do nosso corpo, né, que são os ombros e os quadris. Eles acalmam normalmente a criança autista. Então é importante, se você vai conversar com a criança, o bacana é você se abaixar para tentar fazer com que ela mantenha um contato visual. Provavelmente ela não vai estar olhando ali direto para você, ela vai olhar para os lados, ela foge com esse olhar. Tá, ok, não tem problema. Você toca nos ombros dessa criança, certo? Você primeiro vai descobrir se ela tem sensibilidade ao toque. Tem crianças que têm, ok? Mas você vai tocar e você já pode perguntar isso pra mãe, porque a mãe já vai saber. Quando a criança chega com o diagnóstico, tem várias coisas que a mãe já sabe te dizer, né? Então, se você fizer as perguntas certas, você vai conseguir encaminhar melhor essa criança dentro da sua aula, né? Então, preciso falar com ela, preciso dar um comando, tá? Eu me abaixo, eu olho nos olhos da criança, né? Eu toco aqui nos ombros com um pouco de pressão, tá, gente? Certo? Não, toque leve, nunca é bom. Um pouco de pressão, ok? Porque eu tô ativando também o sistema proprioceptivo, que é importante para a criança, tá? Eu toco nela ali, faço um pouquinho de pressão e dou o comando, certo? O comando, ele nunca pode ser um comando muito extenso. Então, até os meus exercícios. Se você tem, por exemplo, nas nossas aulas, às vezes, das pequenininhas, a gente às vezes faz alguns circuitos, né? E aí eu faço circuitos com 3 estações, né? São muitos comandos, tá? Principalmente, né, para as crianças autistas. Eles têm muita dificuldade de desenvolvimento das funções executivas, mais do que as outras crianças, né? Então, se você dá muitos comandos, essa questão de memória de trabalho deles é prejudicada. Se você dá muitos comandos, a criança não vai conseguir executar, certo? Então você pode dar um comando de cada vez. Você diz para ela, então agora você vai caminhar aqui, subir na meia ponta e caminhar no salto alto. E aí você faz aquele primeiro trecho com a criança. Quando ela terminou o primeiro trecho, você vai do lado dela e dá o segundo comando para o segundo trecho. Não vai adiantar na primeira instrução você dar todos os comandos para ela, de todos os trechos, porque ela não vai conseguir executar, tá? E aí ela vai ficar perdida, talvez ela não faça nem o primeiro. Então dê um comando de cada vez. Uma outra questão é que normalmente as explicações, né, as rotinas, tudo precisa ter uma prévia. Tá? Então, quando você está lidando com uma criança com autismo, uma criança autista, você precisa primeiro antecipar aquilo que vai acontecer, tá? Como é que eu faço uma antecipação do que vai acontecer? São crianças que têm necessidade de rotina, tá? Necessidade de permanecer fazendo as mesmas coisas. Mudanças repentinas são extremamente difíceis para essas crianças. Elas têm muita dificuldade com mudanças repentinas. Então, por exemplo, para você pode não parecer ser uma mudança repentina, mas digamos que você iniciou a sua aula de dança com uma atividade onde vocês estavam andando pela sala, tocava uma música, você pedia uma coisa, as crianças faziam, dançavam livremente. Aí tocava outra música, as crianças andavam. E aí você vai acabar com essa atividade da sua aula e você vai colocar essas crianças sentadas para fazer um circuito, tá? Essa mudança de ação do que eu estava fazendo para minha próxima atividade, para criança é uma mudança repentina, porque ela não tá esperando aquilo. E em um determinado momento você vai fazer a coisa e vai dizer, agora vocês sentem ali pra gente fazer, ou sentem embaixo da barra, ou sentem encostados na parede, ou senta no colchonete, tá? Você precisa, então a chance dessa criança não querer fazer, a chance dessa criança se desorganizar é muito grande. O que você pode fazer nesse momento? Você vai antecipar. Então você pode antecipar o que vai acontecer de 2 formas. A primeira forma que você pode fazer antecipação é você trabalhar com rotinas visuais. Então você pode fazer um quadro de rotinas visuais, onde você vai colocar as partes da sua aula, tá? No início da aula, né, visível para que essa criança veja. Então você pode ter cartões de rotina, né?
Eu já mostrei umas outras vezes alguns cartões aqui para vocês, mas você pode ter cartões de rotina da sua aula, tá? Com imagens do que você tá fazendo ou do que você vai fazer, né? Então, por exemplo, se você vai começar a aula em roda, você pode ter um cartão com uma rodinha desenhada, né? Com criancinhas numa roda. Ou fotos mesmo, né? Se você vai ter, depois disso, vocês vão fazer uma atividade assim, livre de andar pela sala, você pode ter uma imagem disso. Depois você vai sentar todo mundo, né? Cada um dentro, em cima de uma florzinha, para que vocês façam um circuito, você vai ter uma imagem disso. Aí depois vocês vão ficar todo mundo de frente pro espelho para fazer a dança, sei lá eu, do pato, né? Digamos que seja a música do patinho. Então você vai, faz um outro cartãozinho com essas imagens. E aí no final da aula você vai fazer uma rodinha sentadinha para você finalizar a sua aula. Ou você vai fazer um teatro, ou você vai fazer, enfim, tá? Então, se você tem isso antecipado, se você tem essa rotina do que você vai fazer, você não precisa ter a explicação de cada coisa. Se você tem as partes da sua aula, você coloca isso para a criança antecipadamente, ela vai ter mais facilidade. Se a gente está falando já de crianças maiores, né? Eu tô aqui nos pequenos, mas se a gente está falando já de crianças maiores, que a gente pode ter aquelas outras... a gente tem as outras partes da nossa aula, então você também pode ter cartão, né? Então a nossa aula vai começar, sei lá, vou fazer um chão, né? Primeiro vai ser o chão, depois a gente vai ter vamos fazer a nossa barra, né? Depois da barra a gente vai fazer a diagonal, depois vamos fazer o centro, depois do centro a gente vai fazer uma diagonal e a gente vai encerrar na reverência, tá? Fiz bem agora assim, amplo, né? As partes dessa aula. Você pode utilizar isso dessa forma, tanto com imagens, né? Então você coloca lá uma imagem de uns bailarinos fazendo exercício de chão, uma outra imagem dos bailarinos fazendo um exercício de chão, daí depois você vai colocar lá uma barra, uma imagem de barra, depois você vai colocar uma imagem dos bailarinos fazendo um centro de pé, depois você vai... Então você tem a sua rotina e aí você antecipa isso, né? E aí você pode, se você tô falando agora já de meninas, né, de crianças maiores, você pode fazer tanto isso visualmente, quanto você pode fazer isso depois que elas já sabem inglês, se você sabe que a criança sabe ler, você pode fazer isso escrito. E aí você abre isso. Então você tá antecipando, tá? O que vai acontecer. E a criança com autismo precisa dessas antecipações, tá? Então ela já sabe que vai acontecer. Quando você disser para ela que a atividade que ela tá fazendo da dança ali, que você tava colocando a música e elas estavam dançando pela sala, né? Pulando que nem um sapinho, andando que nem uma cobrinha, engateando que nem um gatinho, parará. Quando você disser, agora vocês vão sentar nas suas florzinhas e você vai fazer um circuito, por exemplo, né? Você antecipou isso, a criança já sabe que isso iria acontecer, né? Por quê? Porque você tem lá uma rotina visual que você colocou no início da sua aula. Então a criança sabe que depois dessa atividade vai vir a outra. Mas ainda assim eles têm dificuldade às vezes de conseguir fazer essa troca de atividade, né? Mesmo sabendo a rotina, a questão do tempo, né? Mas quanto tempo eu permaneço numa atividade para que eu possa passar para outra? Então, coisas que você pode fazer também é fazer uma antecipação oral, né? Então, você tem lá a sua rotina e aí você tá lá você vai pedir mais um passo ou mais um exercício para a criança fazer ainda nesse espalhado, assim, digamos, né? Pela sala, você já vai ir lá e vai falar para ela, fulaninha, daqui a pouquinho a gente vai terminar essa atividade e vai sentar nas nossas florzinhas. E aí você faz o restante da sua atividade, você faz lá, sei lá, faltava o pulo da aranha e um skip, né? Então, quando você terminar, a gente vai fazer então agora o salto da aranha e depois a gente vai fazer o skip. E aí depois a gente vai sentar lá, tá quase na hora. E deu, tá? Os comandos também precisam ser curtos, sabe? E diretos, né? E não fique perguntando, você precisa ser assertivo, ok? Sempre que você for lidar com eles, tá? E aí você tem mais chance, tá? Mostre as coisas antes.
Isso é uma outra dica importante, porque é uma dificuldade que às vezes a criança tem, de conseguir executar. Então, por exemplo, digamos que você quer fazer um port-de-bras assim, tá? E aí você mostra para a criança, né? A criança autista às vezes tem dificuldade de imitação, tá? Por quê? Porque é essa questão de conseguir se colocar no lugar do outro, tá? E é uma das dificuldades, né? Por questões cerebrais que a criança que tem autismo, né? A criança autista tem. Então, como é que você pode fazer isso? Você precisa modelar. Então, primeiro você faz, mas ainda assim a criança tem dificuldade. Você já fez e a criança não consegue imitar você. Então, você chega para a criança, né? E diz, a prof vai fazer junto com você, tá? Eu vou ficar atrás de você. Você avise sempre. Não faça as coisas de surpresa, porque isso pode fazer com que a criança se desregule. Então, e quando ela se desregula, gente, ela vai ter o que a gente pode chamar de algumas crises de desorganização. E isso pode gerar choro, isso pode gerar a criança se jogar no chão, isso pode gerar a criança ter ataques de birra, tá? A criança se desorganiza de uma forma que ela leva muito tempo para conseguir se reorganizar de novo, né? Então você precisa tentar fazer, se você não está antecipando as coisas, a chance que você tem dessa criança se permanecer bem organizada é bem maior, tá? E que ela aprenda, né? Porque esse é o objetivo, certo? Então você pode chegar atrás da criança, você diz pra ela, olha, o prof vai chegar atrás de você pra poder fazer, pra fazer o exercício com você. Aí você pega o braço da criança e faz junto com ela, segure, né? E faça o movimento com ela. Viu? É assim. Muito bem. E reforce, tá? Então, isso é uma outra dica que você pode utilizar, tá? Para as crianças, para as crianças autistas na sala de aula de vocês. Um outro recurso, uma questão importante, assim, de vocês conseguirem entender, é que é óbvio que essa criança vai ter um pouco mais de dificuldade de permanecer sentada, mais do que as outras crianças. De entender que, de repente, ela precisa dividir uma coisa com o outro, mais do que as outras crianças. Por quê? Porque para ela, como ela tem dificuldade nessa interação e nessa comunicação social, tá? O que acontece? A criança, ela não consegue se colocar no lugar do outro, tá? Ela tem muita dificuldade nessa questão de se colocar no lugar do outro, tá? Então, o que acontece? Você não vai conseguir fazer isso na marra. Você vai ter que fazer isso aos pouquinhos. Então você vai ter que avisar, você vai ter que compreender um pouco, você vai precisar organizar um pouquinho melhor a sua sala, né? De entendimentos mesmo, tá? Então é importante que você tenha material. Quando você está trabalhando com material, você olha, a prof vai te dar esse material, depois a gente vai tentar devolver. Mas assim, se a criança está entretida com aquele material, você não vai conseguir tirar ele naquele momento dela, né? Você deixa ela mais um pouquinho e explique para os outros, né? Então, você vai ir conhecendo o ritmo dessa criança. Cuidado com o som, gente. O som é uma coisa, a altura do som, né? Então, como às vezes eles são muito hipersensíveis, você coloca uma música muito alta, né? Você vai acabar dificultando o seu entendimento com essa criança, até provocando uma crise dessa criança dentro da sua sala de aula. Então você vai precisar tomar cuidado. Coloque músicas mais baixas, né? Se você for de repente, mas e aí? Ela vai participar da apresentação. Será que ela vai? Será que ela não vai? Não tenha medo, sabe? Pergunte, tente auxiliar essa criança para que ela possa participar das coisas. Porque, gente, qual é o objetivo dos pais quando eles colocam as crianças nas aulas, né? É a gente conseguir entender, é justamente isso. Quando eu tenho um modelo do outro, essas crianças precisam muito estar integradas na sociedade, porque a modelagem do outro, né, do meu par,
né? Ele é muito importante para o desenvolvimento. E é incrível como a gente vê evolução quando as crianças são inseridas em atividades. Além disso, toda a questão da dança, a gente vai trabalhando assim os processos imitativos, tá? Que é extremamente importante e que essas crianças têm dificuldade. Então é muito bacana, né? A gente trabalha com música. A música é um recurso fantástico para as crianças com autismo, tanto que se tem aí algumas intervenções a partir da musicoterapia, que é bárbara. Desenvolvimento de linguagem acontece muito em função disso, né? Então você vai então os pais colocam justamente para isso, né? Para que a criança vá se desenvolvendo mais, para que a criança consiga estar mais inserida, né? Para que ela entenda aos pouquinhos, ela vai entendendo que existe o espaço do outro. Então você tem que incluir essa criança, né? Explicar para os outros alunos, né? A gente precisa ajudar um pouquinho a fulaninha, né? Porque a fulaninha, né? Assim como de repente você tem uma dificuldade de fazer uma coisa, eu não consigo fazer todas as coisas, né? Cada um tem as suas dificuldades e as suas qualidades, né? Então você vai instruindo, isso é inclusão, gente, tá? E você trazer junto, certo? E aí, mas aí eu tenho a apresentação, o som vai ser alto, como é que vai ser? Vamos tentar fazer isso gradativo. Às vezes a criança se acostuma e flui bem, às vezes não, né? Um recurso bacana, fone de ouvido. O fone de ouvido ajuda pra caramba, um abafador, né? Então coloca lá que tapa a orelha. Ok, sabe? Ela vai dançar. Até aqueles que se usa no inverno, sabe? Pro frio, né? Pra quem vai pra neve e tal, aquele que tem. Ok, ele pode ser usado. Ele já dá uma aliviada e dá uma segurança. Você vai mostrando essas seguranças para a criança vai se soltando, a criança vai começando a confiar, né? E claro, gente, cada criança é uma criança, cada um é diferente. A gente não vai poder fazer, né? Mesmo dentro, né? Com esse desenvolvimento principalmente dentro do espectro, né? Porque você vai ter muitas diferenciações, né? Então você vai ter que ir conhecendo essa criança, mas isso é básico, assim, ó. Antecipação é premissa básica, tá? Para que você consiga ter um bom funcionamento dessa criança dentro da sua sala de aula, ok? Instruções simples, né? Diretas e simples, para que você consiga fazer com que essa criança se organize e faça as atividades. Tá? E você não pode esperar que ela se comporte exatamente como as outras crianças, ok? Por quê? Porque o desenvolvimento dela é diferente, tá? O que acontece no autismo, gente, é um funcionamento cerebral diferenciado, né? O cérebro funciona de uma forma diferente e por isso as reações, os comportamentos são comportamentos diferenciados, tá? Mas você tem hoje muitas crianças, né, que evoluem de uma forma tamanha, né, que se inserem, enfim, né, e é isso que a gente precisa, dar o maior grau de autonomia possível para essas crianças. E é por isso que os pais buscam as atividade física e trabalho motor. Por quê? Porque também a gente vai enxergar alterações motoras, de dificuldade, tá? De motricidade fina, de dificuldade de motricidade global. E todas essas atividades físicas que trabalham com a parte motora, que é o nosso caso, né? Aliás, todas as atividades físicas trabalham com a questão motora, mas todas, né? Essas atividades são muito importantes, são muito boas, enriquecedoras, né? Então a gente às vezes vai conseguindo. Então assim, outras atividades que são bacanas e coisas que a gente pode trabalhar, não só com essas crianças, mas com todas as crianças dentro da sala, né? Que vão mexer lá com o sistema vestibular, que vão fazer com que essas crianças fiquem um pouco mais reguladas e também auxiliem no desenvolvimento da linguagem, é você trabalhar com um jumpzinho. Então você pode ter um jumpzinho na sua aula, não precisa uma cama elástica imensa, um jump desses de academia, né? Você coloca a criança em cima, segura nas mãozinhas, ela pula ali um pouquinho, né? Pula, você tá já trabalhando essa questão do pular, você tá trabalhando com esse sistema vestibular,
E isso vai fazendo com que a criança também se organize. E aí você desce. Aí você vem a outra, né? Ou então bola de pilates, né? Coloca a bola de pilates no meio da sua perna, coloca a criança sentadinha em cima e balança a criança ali em cima. Isso também ajuda para trabalhar essas questões de regulação, né? Com as crianças autistas e também com as crianças que têm TDAH, que a gente já vai começar a falar sobre ele, tá? Então, utilizem assim recursos para que vocês possam trabalhar isso. E isso de tocar, sabe? Você precisa mostrar. São crianças que o faz de conta para elas é muito difícil. Então você precisa fazer com que as coisas sejam mais reais possíveis, tá? Porque aí a gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente trabalha com uma disciplina, principalmente com os pequenos, que ela é muito do faz de conta, né? Então a gente chega lá para a criança e diz: olha, agora eu virei uma fada e todo mundo vai virar princesa. Plim! Você não tem varinha de fada, você não tem chapéu de fada, você não tem nada de fada. E aí a criança fica assim, né? Tipo, o que é pra eu fazer, né? E aí, então você precisa dar coisas concretas, tá? Muito concretas para essa criança. Então, se você vai mostrar alguma coisa, né? Você precisa trazer aquilo, tá? Precisa ser concreto, né? Porque são crianças que têm um pensamento muito literal. Então, se você chegar para ela e disser assim, por exemplo, né? Então, agora a gente vai bater as asas bem bonitas, iguais as de uma borboleta, e vamos sair voando por aí. Gente, ela vai achar que vocês realmente, que você vai sair voando, né? Uma criança que já seja verbal, ela é capaz de olhar para você nesse momento e dizer assim: voando não, a gente não voa, pessoas não voam, né? Por quê? Porque eles têm essa literalidade no entendimento, sabe? Essas figuras de linguagem são muito difíceis de serem entendidas. Ironias, sabe? São muito difíceis de serem entendidas. Então você precisa tomar cuidado na maneira como você vai falar, nas coisas que você vai usar, tá? Porque senão você não tá trazendo aprendizagem para essa criança, porque ela não tá entendendo o que você tá dizendo, sabe? Morri de rir para ela, você morreu realmente, né? Então você precisa trazer as coisas, né? E a gente trabalha muito com isso, né? Desse imaginário, desse faz de conta, que é super importante. Mas se você tem uma criança autista dentro da sua sala de aula, você vai ter que trazer coisas concretas para que ela consiga visualizar o que ela precisa fazer, tá? Senão você vai ter mais dificuldade ainda para que ela faça, certo? Então, pensem assim nessas questões. E eu digo sempre assim que eu acho que é muito importante a gente conseguir enxergar o quanto a gente é transformador. Você vai vendo as pequenas evoluções, sabe? Você vai enxergando assim, é muito mágico, né? Eu sei que tem gente às vezes que tem assim, eu tenho medo, eu não sei o que fazer, eu não sei como é que vai ser, né, e tal. Às vezes sozinho é difícil mesmo, né? Porque você tem toda uma outra turma e aí você tem uma criança que de repente não para, né? Você tem uma criança que fica correndo pela sua sala de aula, né? Não é fácil, né? O ideal é que quando você tem uma criança assim, você possa ter ali uma monitora, alguém que possa te auxiliar, né? Mas existem recursos estratégicos que a gente pode utilizar, né? Essas questões de antecipação, essas questões de rotina, marcação de lugar, né? Então, né, agora você vai ter que ficar aqui, você consegue ficar aqui, né? Você vai ficar aqui esperando a sua vez, né? E daí tem que ser dinâmico, tem que chamar a criança antes, né? Não precisa ser sempre a primeira, ela pode ser a segunda, ela pode ser a terceira, mas chame ela, não vai deixar ela sempre por último, né? Convide a criança para fazer as atividades com você, traga a criança para fazer as atividades com você e não ache que ela vai vir porque você chamou, você tem que ir lá, é físico o negócio, sabe? Porque ela vai ter dificuldade dessa compreensão de você falar de longe, tá? Então é bem importante que vocês, eu acho assim que a gente tem um papel muito
muito importante em relação a isso, né? E aí procure, se você vai receber um aluno assim, se você receber um aluno um aluno com esse diagnóstico, procure compreender, procure conhecer, procure saber do que se trata, né? E conhecer essa criança, faça as perguntas certas para os pais, né? Como é que ela funciona, como é que são as rotinas dela, quais são as coisas que ela gosta, quais são as coisas que ela não gosta, ela é hipersensível ou ela é hipossensível a alguma coisa, a som, a cheiro, né? Tem criança que tem sensibilidade tátil, né? Como é que essa criança funciona, né? Para que você possa fazer as coisas e o trabalho de vocês renderem com elas na sala de aula, tá? E aí tem e procure orientação, tá? Eu vou deixar uma dica para vocês, porque eu vou entrar agora nas crianças com TDAH, mas eu vou deixar uma dica para vocês de um livro muito bom, tá? Que fala sobre autismo, sobre como estimular, esse livro aqui, chamado Mentes Únicas, tá? Do professor, do Dr. Clay Britz e da Luciana Britz, tá? Esse casal aqui é maravilhoso, tá? E esse livro é um livro, não é um livro grosso, e não é um livro caro, tá? E é um livro muito bom, onde vocês têm bastante entendimentos, assim, sobre... Ele explica, ele é muito fácil de ler, ele tem uma leitura bem simples, sabe? E isso é muito legal porque vocês conseguem ter aí um entendimento do que é o autismo, de como ele funciona, né? E para conseguir fazer essa leitura, tá? Então, é uma questão que é bem bacana, ó. Uma das coisas que diz aqui, assim, um sinal pode significar algo mais do que apenas mais do mesmo, ou que uma hora vai haver um clique e a criança vai melhorar. Então, você precisa ir enxergando, né? E é bem bacana aqui, tá, gente? Então, olhem isso, é uma dica boa de leitura, tá? Essa frase aqui também deles é muito boa, a preferência por objetos é algo marcante no autismo, tá? Pois esses pacientes costumam deixar o sujeito, a pessoa, né, o humano de lado numa interação e direcionar toda a atenção para os objetos à sua volta. Então isso é uma outra coisa importante, não tenha muitos objetos, assim, à vista na sua sala de aula, tá? Deixe apenas aquilo que realmente é necessário, porque isso pode fazer com que desvirtue aí a atenção, tá? E você perde um pouco porque os objetos, eles tendem a ser mais atrativos, né, do que as pessoas, do que as relações, justamente porque a gente tem prejuízo nessas questões da interação social, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho, porque aí o outro post que eu fiz, e aí você pode ter associação, tá, gente, de criança autista com TDAH, mas não necessariamente a criança que tem a TDAH, ela é autista. Eu fiz um outro post, porque algumas pessoas me falam bastante sobre isso, perguntando sobre se você já teve, né, se você tem ou se você já teve algum aluno que se distrai com muita facilidade, né, que tudo ele acaba perdendo ali. Não, é uma característica, tá, gente? A gente já falou sobre isso, né, do desenvolvimento infantil, que o foco é uma questão que você demora ali, que as crianças demoram para consolidar, mas você vai ter criança que se distrai com qualquer coisa, tá? Ou que não para quieta de jeito nenhum, tá? Então, assim, ó, o que isso pode ser, né, gente? Ou quando ela já chega com esse diagnóstico fechado, que é o tal do TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Tá, gente? O que ele é? Também é um transtorno neurobiológico que ele acomete as ligações, tá, sinápticas, digamos assim, funcionamento, principalmente com prejuízo da questão das funções executivas, tá? Dessa parte aqui do lóbulo frontal. E aí, como ele vai entrar ali nesses prejuízos das funções executivas, você vai ter as questões de memória, né, dessa falta de atenção ou dessa dispersão, na verdade. Na verdade, a criança está prestando atenção em tudo e em nada, né? Porque tudo distrai,
né? Então a gente tem lá um processo, né, que acontece dentro do nosso cérebro, que é justamente isso, né? Tem várias coisas acontecendo aqui à minha volta nesse momento, mas eu tô focada aqui em vocês, né? O meu cérebro consegue desligar dessas outras coisas e focar aqui. O cérebro da criança que tem o TDAH, ela não consegue fazer isso, né? Ela tá aqui, mas aí se passou um mosquito, ela tá no mosquito, ela tá no som que eu estou ouvindo do ar-condicionado que tá ligado, ela tá na vibração, às vezes até do frame da luz que tá vindo aqui, então tudo, ela tá vendo a sombra que tá fazendo ali atrás, então tudo chama a atenção dela. E aí ela não consegue focar em nada. E qualquer coisa que tenha por ali, ela perde o foco, tá? Então, os principais sinais que a gente vai ver, assim, principalmente nas crianças pequenas, né, nas crianças ali da idade de educação infantil, né, são crianças assim que são muito hiperativas, né, que estão sempre a 1000 por hora, né, subindo em tudo, são irrequietas, não conseguem parar quieta, a criança está sempre precisando de uma atividade motora, sabe? Ela está sempre precisando se movimentar, são barulhentos, às vezes são um pouco agressivos, né? Teimosos, enfim, né? Então você vai ver essas crianças assim. E por que às vezes a gente diz, mas ela é só desatenta, ela não é hiperativa? Ainda assim, né, porque a gente tem 3 tipos de TDAH, digamos assim. A gente tem o TDAH com predominantemente desatento, né, porque ele é muito desatento, né, ele é mais desatento e pouco hiperativo. A gente tem aquele que é muito hiperativo e pouco desatento, e a gente tem aquele que tem um equilíbrio dessas duas dificuldades, né? De desatenção e hiperatividade. Então, mas tudo é TDAH, tá, gente? tudo é TDAH. E o que a gente vai fazer com essas crianças? Como é que a gente vai lidar com elas, tá? O diagnóstico também, gente, quem dá diagnóstico é médico, mas a gente pode observar que aquilo tá fora do padrão. Vocês entendem que a gente sabe qual é o padrão? A gente conhece o desenvolvimento infantil, ou pelo menos a gente deveria conhecer para trabalhar com criança pequena, né? E a gente, para trabalhar com criança, né? E a gente tá vendo que aquilo tá fora, sabe? É tudo é fora do padrão, né? Então, a gente vai percebendo e a gente pode, né, ir fazendo esses acompanhamentos, tá? Mas como que a gente lida? Aí a criança chegou lá, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar? O lidar, ele não é tão diferente, tá? Você também vai precisar aqui dar os comandos um de cada vez. Porque se você der muitos comandos, a criança não consegue fazer, né? Você vai ter que ter sempre essa criança mais próximo de você e longe de lugares ou de coisas onde aconteçam distrações. Então, por exemplo, você não vai deixar ela perto da porta, você não vai deixar ela perto de uma janela, né? Digamos que se você tem a sua barra, né? Fique na janela e você está fazendo uma barra, já com as crianças um pouquinho maiores, se ela tá lá na barra, você não vai colocar ela na barra do lado da janela. Tente colocar lá num lugar onde ela não tenha tanta possibilidade de distração, porque para ela é difícil ela manter o foco, né? Então, se você dá coisas que ela possa fazer, né, para regular isso, conseguir manter o foco na sua aula, melhor, né? Todas essas atividades que eu falei antes, né, atividades de pular, né, de saltar, atividades de repente de você também trazer um pouco essa coisa de controlar. Então essas atividades assim que vão ser bem boas para o controle dessas crianças, né, de estátua, né? Então explode, corre, para, né? Você vai perceber que essa criança tem dificuldade de se manter parada nesse momento, né? Coisas que você pode fazer para que ela fique no seu lugar. Então ela precisa se mexer, né? E você tá lá. Eu não aconselho nunca, quando a gente trabalha com criança pequena, a fazer muitas coisas uma a uma, porque as crianças normalmente já têm mais dificuldade de ficarem paradas. As nossas aulas são tão curtinhas, né? São aulas de 45 minutos, 1 horinha no máximo.
e você começa a fazer coisa de uma a uma. Se você tem uma turma, sei lá, com 12 crianças, você vai a sua aula inteira e você fez duas atividades, 2, 3. Então eu não sou muito favorável, né? Eu sou mais favorável da gente fazer coisas assim mais em grupos ou que sejam um pouco mais dinâmicas. Mas digamos que você vai trabalhar alguma coisa que você precisa que venha uma a uma, né? Isso acontece, quer trabalhar lá um rolo, né? Fazer um rolinho pra frente, né? Uma cambalhota, coisa assim, que você não tem como trabalhar com a turma inteira. Você é uma só, você precisa ter todo um cuidado pra fazer isso. Você vai fazer isso sozinha. Você vai fazer uma por uma. O que você pode proporcionar, por exemplo, para uma criança que tem TDAH? Você pode proporcionar que ela fique sentada fazendo alguma atividade, fazendo alguma coisa, né? Então, colocar as crianças sentadas para fazerem uma borboleta, ou sentadinha em cima da bola de pilates para que ela possa se movimentar, né? Para que ela possa ficar fazendo um balancinho com o corpo, né? Então você vai precisar lançar mão de estratégias de algumas coisas que você possa dar um pouco de movimento para ela, né? Ou você vai no meio da sua atividade pedir para ela pegar alguma coisa para você, para que ela possa se levantar e fazer aquilo que ela precisa fazer. Então você precisa regular essa hiperatividade dela, tá? E saber que ela vai ter dificuldade de ficar parada. Quanto à atenção, né? Você vai precisar chamar a atenção dessa criança e tentar fazer com que ela mantenha o foco. Então, por exemplo, se você colocar ela numa ponta de uma barra, ou para puxar uma fila, para ela é ruim. É sempre melhor você manter ela no meio, né? No meio de uma fila, porque tanto se ela virar para um lado como se ela virar para o outro, ela tem o referencial de uma colega, né? Você vai sempre manter ou perto de você ou no meio dessa fila, né? Sempre tente manter com que ela tenha referenciais para que ela não perca as referências, né? Porque se você coloca ela, por exemplo, uma criança um pouco maior, né? Já que você está trabalhando a barra, se você coloca ela nas pontas, quando você vira, em algum momento ela vai ser a primeira. Ela não tem nem para quem olhar, porque ela já tem dificuldade de retenção desse exercício, dessa atividade, né? Ela não tem nem para quem olhar para ela poder copiar ou lembrar, né, digamos assim, né, daquilo que ela precisa fazer. E ao mesmo tempo ela tem um universo de outras coisas que estão na frente dela para que ela possa se distrair, né? Não que ela não vá se distrair de repente com o coque da colega que está na frente. Ela pode se distrair com isso, mas a chance é menor, tá? Do que se eu tenho um vasto referencial aberto ali para mim, tá? Então você vai precisar trabalhar um pouquinho mais, trazendo essa criança para você, né? E evitando com que ela se desorganize, né? Então sempre atividade, gente, sempre que você trouxer sistema vestibular, fazer atividades assim de tipo de estátua antes de uma atividade que você precisa de concentração, que você precisa que a criança fique focada, você consegue trazer o foco dela melhor para sua aula. Tá? Então, outras atividades que são boas, né? Você tem carregar peso, também diminui um pouco, traz a atenção, né? Então você vai precisar lançar mão de algumas coisas assim. Então, por exemplo, tem que guardar todos os colchonetes. Você pode pedir para essa aluna lhe ajudar antes de você fazer uma atividade onde demande um pouco mais de concentração, tá? E você precisa entender que ela vai precisar fazer algumas outras ter alguns outros tipos de comportamento diferentes dos comportamentos das suas demais alunas, né? Então, a criança desatenta, né, pode ter um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí você precisa saber regular e trabalhar isso. E as aulas de dança são ótimas para isso, tá, gente? Por quê? Porque a gente trabalha com essa questão motora, né, que também é importante, com isso de movimento, né, e você consegue, a gente trabalha com uma questão de dar controle para esse movimento, né? Então eu posso me movimentar, mas eu tenho que controlar o meu movimento, eu vou aprender a controlar o meu movimento, com isso aos pouquinhos eu vou aprendendo a controlar esta minha hiperatividade, tá? É claro que isso é uma questão cerebral, tem algumas crianças que vão tomar algum tipo de medicação, tem outras que não vão, mas quem vai decidir isso é o médico e não a gente, tá? Isso é muito importante,
tá? E da gente tá sempre regulando e mediando. Então, proporcione atividades que tragam isso. E também aqui nesse caso, se você usar pistas visuais, você vai facilitando a vida desse aluno, tá? Você vai facilitando para que ele lembre o que ele precisa fazer, né? E tentar com que você não tenha um universo de coisas aos quais ele possa ir se perdendo, assim, naquilo que ele tá fazendo, né? Então, ali que ele tá dançando, né? Que você não tenha pessoas entrando dentro da sua sala de aula, que você não tenha muito movimentação de pais, né? Ou de janela, ou enfim, né? E quando você for fazer uma coreografia, você precisa também pensar onde que você vai colocar esse bailarino, né? Tentar também colocar essa bailarina numa posição onde ela possa se concentrar um pouco mais, né? Então, por exemplo, se você for colocar ela numa ponta, as pontas são sempre ruins, gente, tá? Por quê? Porque se você colocar ela numa ponta, né, digamos isso aqui, os bailarinos assim, você colocou ela numa ponta, você tem a coxia aqui acontecendo milhões de coisas, né? Então, a chance dessa criança desviar, olhar para lá, porque ela tá mais perto, enxergar aquele monte de coisa, já era o que ela ia fazer, tá? Ela já esqueceu o que ela tinha que fazer, ela já não concentrou no que ela tinha que fazer, você já perdeu o momento em que ela podia estar fazendo tudo, né? Se ela não tivesse numa posição assim. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E tá sempre tentando entender essas questões da criança e onde que a gente vai posicionar. Eu acho que a grande chave aqui são os posicionamentos, tá? Os posicionamentos e essas atividades que a gente vai trabalhando com controle inibitório, com freio inibitório, porque a gente ajuda muito essas crianças a conseguirem se controlar. A todas as crianças, mas a essas crianças mais ainda, tá? É bem comum as crianças serem desatentas, né? Tem um pouco de comum, de foco, porque tem uma faixa etária onde elas ainda estão desenvolvendo isso, tá? Mas você vai perceber que é muito além, né? Que é muito acima daquilo, tá? Procure sempre, quando você for conversar com as crianças, se abaixar, tocar nessa criança, fazer com que ela olhe para você quando você tá dando comando do que você vai fazer. Sabe, aquelas coisas da gente ficar gritando no meio da sala: fulaninha, vai pro teu lugar, Beltraninha, para de correr. Não funciona com crianças, tá? Com nenhuma criança, principalmente com uma criança que tem algum tipo de déficit de atenção. Então não adianta você ficar gritando pela sua sala de aula, porque ela não vai te ouvir, tá? E não é porque ela é mal educada, é porque ela não consegue. Você precisa fazer com que ela pare, tá? E isso das duas grandes articulações do corpo é muito importante. Mãos nos ombros, pesado, tá, gente? Pesado. Olhou no olho e diz: olha, quero falar, parará, 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 certo? Tá? É bastante importante isso, tá? A Alana tá falando aqui que tem num lugar que é uma parede de vidro. Tem muitos lugares que são assim, Alana, tá? E existe aqui duas coisas que acontecem, tá? Uma delas é que a gente entende, assim, que os pais querem assistir, querem ver e tal, mas atrapalha pra caramba, porque as crianças acabam levando atenção, né, pra fora da sala de aula. E atrapalha mais ainda quando os pais vão lá e batem no vidro, né? Aí bate assim: oi, fulaninha! Aí ou então chama pra tirar uma foto, ou fica filmando, daí a criança mais se exibe pra câmera do pai do que fica prestando atenção na sua aula, né? Eu já falei sobre isso umas outras vezes, né? Se você tem uma criança com TDAH, você vai ter que colocá-la muito longe dessa parede, o máximo que você conseguir, longe dessa parede de vidro, tá? E em relação às outras crianças, né? Tente sempre usar que essa parede seja o seu fundo, né? Que essa parede fique atrás das crianças. E aos pouquinhos a gente vai tentando explicar e conversar com os pais, né? De pedir para que eles não chamem atenção, de que eles não fiquem batendo no vidro, de que eles não fiquem chamando as crianças, né? Por quê? Porque isso
tira o foco delas, né? Elas já estão numa faixa etária onde elas têm dificuldade de manter concentração e foco. É um dos nossos objetivos a gente poder trabalhar isso, porque essa criança vai precisar, né? A gente precisa desenvolver isso de atenção e foco, né? E por mais que a gente entenda que eles gostam de assistir, que é bacana, que não tem problema deles assistirem, mas que eles não fiquem chamando a atenção das crianças com esses comportamentos, porque é importante para a criança, né? Que ela consiga focar na sala. Mas são coisas bem complicadas, sim, tá? E que acontecem, né? Bastante na nossa vida aí de professor de dança, né? Essas paredes de vidro, né? Lugares assim mais abertos e tal. Algumas soluções, né? Às vezes a gente tem, né? Você pode ter algum tipo daquelas persianas, né? Tem umas persianinhas que você consegue virar para um lado e para o outro, e que aí às vezes você consegue colocar de um jeito, né? Essas cortinas persianas que você consegue colocar com as paletas numa inclinação, em que os pais conseguem ver, né? Aqueles que estão do lado de fora conseguem enxergar para dentro da sala de aula, mas as crianças não conseguem enxergar para fora. Então, às vezes, né, dependendo aí de onde vocês estão, essa é uma boa solução, né, que os pais enxergam, mas as crianças não. Mas essa persiana, ela tem um problema porque ela é quase que um imã de criança, né, porque elas adoram ir ali e ficar passando as mãos assim, né, porque tem uma sensação gostosa e a criança tá na fase de descobrir tudo pelo movimento. Então, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Tá? Também a gente tem aqueles, tipo um insulfilme, né? Coisas assim que dá pra colocar no vidro pra não se enxergar de um lado ou outro. Embora, né? Aí você depende muito da questão da luminosidade e tal. Mas tem coisas que não tem jeito, né? Então a gente tem que tentar conversar com os pais, explicar e tentar manter os alunos, né? Então assim, se você tem isso, você tem uma parede inteira envidraçada, tente fazer com que essa parede seja o fundo da sua sala, né? Se possível, né? Para as atividades que vocês forem fazer. É claro que eu sei que a gente faz muita coisa livre, solta, ainda mais quando a gente trabalha com criança pequena, né? Que as crianças estão andando e dançando e tal. Mas se a gente já conseguir colocar assim para os pais essa questão, né, de eles não chamarem, já ajuda, né? Já ajuda. E também de colocar, eu já falei isso aqui pra vocês uma vez, eu acho, mas a gente poder colocar pros pais, assim, que é importante também a gente dar esse voto, né? Que a gente entende que elas gostam de olhar, que é um momento bacana, né? De curtir ali o que o filho tá fazendo, mas que também é um momento de dar um voto de confiança aí pra essa criança, dela também ter um pouco de um momento dela, né? De um momento onde ela pode se desenvolver sozinha, sem ter tanta supervisão, assim, de pai e mãe, né? Então, se de repente é uma escola que tem um café, que tem alguma coisinha que eles possam ir ali, tomar um cafezinho, assistir um pouco menos, não ficar o tempo inteiro, isso também é crescimento para a criança, né? Porque ela vai entendendo esse voto de confiança que a minha mãe, o meu pai, a minha avó, enfim, tá dando em mim, né? De acreditar que eu posso permanecer por um período aqui no meu espaço, fazendo as minhas coisas sem eles estarem me supervisionando o tempo todo. Isso, claro, depois que a criança tá bem adaptada, que a criança já tá super tranquila com vocês, que já não precisa mais dessa segurança, né? De que ela já entende que a minha mãe tá ali, que a minha mãe pode sair, mas que a minha mãe vai vir me buscar, né? Então essas coisas assim são bem importantes também da gente lidar, né? Não fugindo um pouco do nosso assunto, mas tão importante quanto, né? Quando a gente tá, às vezes, orientando mães, é sempre importante, assim, que a mãe precisa sempre dizer a verdade. A gente não pode mentir, tá? Por quê? Porque uma vez que você precisa ter crianças seguras, né? Então, assim, aquela coisa, às vezes, da mãe dizer, a mãe vai ficar aqui. Daí a mãe começa a sair de fininho de dentro da sala de aula, né? E aí daqui a pouco a criança olha e a mãe não tá mais dentro da sala de aula, digamos que você tá no processo adaptativo e a mãe entra dentro da sala, e daqui a pouco a criança fica insegura,
E aí, em vez de você fazer um processo adaptativo bacana, você acaba retrocedendo. Porque aí essa criança não vai querer sair de perto dessa mãe de dentro da sala de aula. Porque se a minha mãe estava dentro da sala de aula, disse que ia ficar aqui, e aí daqui a pouco eu olhei e a minha mãe não estava mais dentro da sala de aula, eu vou pedir pela minha mãe, e quando a minha mãe entra de novo, eu não vou sair do lado dela, que é para eu garantir que ela não vai sair daqui. Né? Então, vocês precisam, como professores, porque tem muita mãe que não se dá conta disso, de orientar nesse sentido, né? De que você precisa dizer a verdade. Então você pode dizer pro seu filho, olha, a mamãe vai ficar aqui um pouquinho com você e depois a mamãe vai ficar com as outras mamães ali fora, tá? Você tem que dizer a verdade. Se a mãe vai sair, você tem que dizer que a mãe vai sair, A mamãe vai sair, depois a mamãe vai voltar. E aí a mamãe volta. E aí quando eu vejo que a minha mãe saiu e a minha mãe voltou, eu confio que a minha mãe vai voltar. Na próxima aula, eu sei que a minha mãe vai sair e que a minha mãe vai voltar. Isso vai gerando confiança, vai gerando segurança nas crianças, sabe? E o que a gente precisa para uma boa adaptação? Para uma boa adaptação e para uma boa evolução de vida? Segurança, tá? E isso vale pra você. Se você diz que você vai fazer uma coisa com uma criança, você tem que fazer, gente, sabe? Não enrole criança, nunca, jamais. É muito importante quando a gente diz que a gente vai fazer uma coisa, a gente realmente faça. Porque isso vai gerando essas relações de confiança, tá? De eu acreditar naquilo que você me disse. E se eu faço, se você cumpre os seus combinados comigo, eu cumpro os meus combinados com você. Né? Então, isso tudo vai também de uma construção da moral, né? Que a gente também tá fazendo esse papel de construção da moral. Aquela questão sempre, né, que a gente fala lá dos pais, do pai que atende o telefone, né? Diz pro filho, né? Filho, você não pode mentir, porque mentir é muito feio, porque não sei o que... Aí a criança atende o telefone, é alguém que o pai não quer falar, e o pai diz assim, diz que o papai tá no banho, né? Ou diz que o papai não tá em casa. O que você tá ensinando para essa criança? Você tá ensinando para essa criança a mentir, né? Então não vale para ninguém, né? Não adianta você dizer uma coisa e você fazer outra. Então você também, se você disse, olha, hoje não deu pra gente fazer tal brincadeira, né? As crianças pediram pra fazer determinada atividade. Hoje não deu pra gente fazer determinada atividade. Nós vamos fazer na aula que vem? Faça na aula que vem. Nem que seja um período muito curto, tá? E é por isso que a gente precisa ter toda uma organização, porque, gente, nós somos pessoas. Eu já cansei de dizer isso aqui pra vocês, tá? E aí não é porque a gente tem déficit de atenção ou qualquer coisa do gênero, tá? Nós somos seres humanos, e seres humanos a gente não vai conseguir, a gente dá um monte de aula, você não vai conseguir lembrar, tá? Tudo que você falou, que você disse, que você prometeu numa turma para outra. Então você precisa ter um lugar onde você registre isso rapidamente no final da sua aula, né? Fazer tal brincadeira, trazer tal material, né? Para que você consiga na próxima aula cumprir com aquilo que você combinou. Porque fica muito mais fácil das crianças cumprirem com os combinados que elas fizerem com você, né? E aí a gente vai construindo aqui uma relação de respeito, tá? Uma relação de respeito mútuo, meu e das crianças. E quando a gente tem respeito, as regras que a gente coloca para dentro da nossa sala de aula, elas acontecem. E quando as regras acontecem, tá? A gente vai conseguindo fazer com que a nossa aula flua melhor. E com isso a gente consegue ensinar. A gente passa menos tempo disciplinando o aluno e mais tempo ensinando aquilo que a gente quer ensinar, né? Que é a técnica de dança, que são os passos, que são as coreografias, que são, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa aula, tá? Então é bem importante. E inclusive você vai ter essas combinações, você vai ter os mesmos combinados, né? E vai ser muito bom você fazer combinados, tanto com a criança que tem TDAH, quanto com a criança autista, tá? Faça combinados, o que é permitido e o que não é permitido, certo? Você precisa ter estabelecido as regras da sua sala de aula. Você precisa ter estabelecido o que pode e o que não pode. E você não pode abrir mão disso, gente, tá? Por quê?
Porque se aquilo que você disse, agora nós estamos falando de comportamento mesmo, tá? Se você disse uma coisa e você desdiz, você não consegue dizer de novo. Porque a criança não vai mais acreditar que aquilo é regra e que aquilo tem que ser daquele jeito, né? Então, se você chega para uma criança e você diz para ela, olha, você não pode trazer, eu acho que pode, tá, gente? Mas digamos que você disse que você não pode bater no coleguinha. A criança bateu no coleguinha, tá? Ela precisa saber que aquele comportamento não é aceitável. E como que você vai fazer isso? Você vai chamar essa criança, você vai dizer, olha, seu comportamento não é adequado aqui dentro da nossa sala de aula. Você não pode fazer isso, olha, tá ali, parará. Os dedinhos pra cima e dedinhos pra baixo são ótimos pra isso, tá, gente? Criança gosta de ser dedinho pra cima. Criança não gosta de ser dedinho pra baixo, né? Então você pode dizer, olha, você foi, ó, dedinho pra baixo, isso não foi bacana, isso não foi legal, né? E você não pode aceitar que isso aconteça, tá? Mas dificilmente, se você preveniu antes, se você estabeleceu as regras antes, se você pensou nessas coisas antes, dificilmente elas vão acontecer dentro da sua sala de aula, tá? Porque você previu que isso ia acontecer. Gente, a prevenção, ela é sempre muito melhor do que a correção posterior. E isso eu digo para tudo, inclusive para ensino dos passos que a gente está fazendo, tá? Se você previne, ou seja, se você está ensinando determinado passo de dança, né? Digamos que você tá pedindo para as crianças andarem como se com a perna bem esticadinha, assim, fazendo uns Grambatumãs, tá? Um projeto aqui de Grambatumã, né? Grambatumã, descer, caminhando assim pela sala com as perninhas assim, certo? Fazendo um Grambatumã. O que você precisa fazer? Não adianta você dizer para elas, agora vocês vão andar assim. Você mostrou. Mas você não falou tudo, você não preveniu tudo que não podia acontecer antes. Então, o que você precisa dizer? Olha, a gente vai andar assim agora pela sala e o joelho de cima tem que estar bem esticadinho, não pode dobrar. O que a gente pode fazer para deixar o joelho bem esticadinho sem dobrar? Já sei, vamos colocar um parafuso nesse joelho. Pega o parafuso, tique, 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 tique. Tá bem firme agora, bem presinho. Não pode dobrar esse joelhinho. E o joelho de baixo também tem que estar bem esticadinho. Então aí, ó, tchum, pega todo mundo um outro parafuso, coloca lá, tique, 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 fechou? Bem esticadinho. Nenhum dos dois joelhos, os dois joelhos bem esticadinhos. E as costas precisam estar bem retinhas, então pega lá um fiozinho e coloca o fiozinho puxando as suas costinhas lá pra cima. O braço bem durinho lá do lado, ou mãozinha na cintura, ou onde for o braço que você for fazer. Então você precisa dar antes, sabe? Porque senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que a criança, para subir mais a perna, ela vai dobrar o joelho de baixo, ela vai dobrar o joelho de cima, ela vai fazer assim com as costas, né? Para conseguir, né? Com o tronco, para conseguir levantar a perna mais alto. Ela vai, para levantar a perna mais alto, não, né? Para ter a sensação de que ela está, né, mais próximo da perna. Ela vai, de repente, começar a subir na meia ponta com a perna de base, né? Então, vamos passar uma colinha lá no calcanhar. Pega uma cola mágica, ó, uma cola mágica para todo mundo, uma cola bem colorida. Pega essa colinha, passa no calcanhar. E não, o calcanhar tem que ficar grudadinho no chão enquanto a outra perninha tá subindo. E aí você previne, gente. Você precisa pensar em tudo antes. Porque senão a criança faz o exercício da primeira vez, ele não valeu de nada. Por quê? Porque aí você vai dizer que tava assim, olha, não pode fazer isso, não pode... esses joelhos dobrados, como? Como? Você não disse que era pra deixar esticado. Entendeu? A gente precisa lembrar isso antes, a gente precisa sempre prevenir. A prevenção é sempre melhor, porque a chance da criança, do aluno, né, fazer o seu exercício, né, já da primeira vez, com um grau de qualidade e eficiência maior, né, é muito maior. Então,
essas atividades são bem importantes para que você, né, você sempre precisa. Então, quando eu falo de antecipação, né, falei bastante de antecipação lá no caso das crianças com autismo, né, das crianças autistas. Antecipação, a prevenção é sempre melhor, gente, para tudo que a gente vai fazer na vida. Sempre que você previne, né, é muito melhor do que você depois ter que fazer uma correção em cima, né? Então, pense em tudo isso, né? Que tudo que eu preciso, e tem como fazer isso de maneira divertida, tem como fazer isso de maneira lúdica. E evite, gente, aí é uma questão neurolinguística, evite o não, tá? Diga como você quer, não como você não quer, mas você pode também dizer como você não quer, tá? Para algumas coisas, mas evite o não, né? Porque às vezes a criança fica só com o final, o não acontece, então não se ouve e ele acaba indo. Mas em relação aos comportamentos, em relação a todos os exercícios, atividades e coisas que vocês forem fazer, vocês precisam antecipar, prevenir, tá? É muito importante que a gente trabalhe sempre com essas questões preventivas, certo? Então, gente, hoje então o que eu queria trazer para vocês um pouquinho era sobre essas questões, né? Sobre quando a gente recebe... O que eu vejo, tá? Que é muito importante quando a gente recebe uma criança dentro da nossa sala de aula. Nós, como professores de dança, que trabalhamos com crianças pequenas, principalmente quem trabalha com crianças pequenas, a gente precisa ter um conhecimento muito grande sobre desenvolvimento infantil, sobre as fases do desenvolvimento infantil, para que a gente saiba o que é um desenvolvimento típico. Porque só a partir do momento em que eu sei o que é esperado para cada faixa etária do desenvolvimento infantil, né, do desenvolvimento da criança, é que eu vou conseguir perceber se aquilo está fora do desenvolvimento, se aquilo está parecendo um desenvolvimento atípico, né? Vai muito também a questão da birra, gente, tá? A criança autista, ela vai sempre apresentar aquilo que parece ser uma birra é sempre muito maior, tá? É sempre muito acima do que seria uma normalidade, tá? E muitas vezes você dá aquilo pelo qual a birra foi iniciada, tá? Isso é uma outra dica para vocês. Você dá aquilo pelo qual a birra foi iniciada e você percebe que nem assim adianta mais. Então, digamos que ela queria uma bola que você tem lá na sua sala de aula e você disse para ela que você não, né, que aquele momento não era o momento da bola. E aí ela começou a insistir, aí ela se jogou no chão, daí ela começou a chorar desesperadamente, daí ela e aquilo se estende, aquilo se prolonga, tá? E você, né, ou grita, ou esbraveja, enfim, e aí qual é a diferença? Você vê que aquilo é muito maior do que uma criança com desenvolvimento típico e você, mesmo que você dê aquela bola para aquela criança, né, ela não consegue parar, né? Ela ainda assim vai chorar, ela vai continuar naquela desorganização. Tá? Então, nem recebendo o motivo pelo qual aquilo é uma outra característica, tá? Então, o que é importante a gente conhecer isso, porque nós temos obrigação de, quando a gente enxerga esses sinais, da gente chamar, claro, né, gente, com carinho, com educação, com preocupação. Você não vai chegar para um pai e dizer, olha, eu acho que a sua filha é autista. Nunca, tá, gente? Você pode chegar para um pai, primeiro porque você não tem habilitação para dar diagnóstico nenhum, né? Segundo, porque você não pode fazer esse tipo de abordagem. Mas você pode chegar para esse pai e dizer, né, para essa mãe, olha, eu tenho observado que a fulaninha, né, de vez em quando tem mais dificuldade, né, nas suas relações sociais,
né? Que tem algumas questões assim em relação à altura do som que incomodam ela. Como é que ela é em casa, né? Tá um pouquinho diferente, talvez fosse bacana vocês procurarem, né? Conversarem um pouquinho com o pediatra dela, né? Porque a gente tem observado assim, ou ela tem algumas questões bem ritualísticas, né? Ela chega na sala de aula, ela pega todos os colchonetes e enfileira um do lado do outro, isso é uma outra característica, ou ela fica girando sem parar, né? Então assim, o comportamento dela tá um pouquinho, acho que de repente era bacana vocês darem uma investigada, né? Pra gente ver como é que a gente pode auxiliar. Então você tá dando um encaminhamento, tá? Você tá, né, preocupado, né? Queria saber, né, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa estimular da melhor maneira possível e tal. Então você tá assim como a criança hiperativa, né? Observe que ela, né, um pouquinho mais de dificuldade, né? E ache as coisas boas, tá? Isso é muito importante quando a gente vai falar com pai e mãe, com qualquer pessoa, né, gente? Ache as coisas positivas e comece pelas coisas positivas. E aí depois você entra, né? E tem assim elas para intercalar, tá? Não solte todo o rosário das coisas positivas e use depois aquele mas tarará das negativas. Não, tenha elas para que você possa ir mesclando uma coisa com a outra, né? Porque aí a pessoa vai entendendo aquilo melhor. Porque a última coisa que a gente precisa nesse momento, quando a gente tá dando um alerta, digamos assim, né, para um pai e para uma mãe, é criar um bloqueio. O bloqueio existe naturalmente, tá, gente? Porque é uma situação muito complicada e muito difícil de uma família entender, né? De você, por quê, gente? Porque quando a gente tem, quando qualquer um de nós, né, que aí quem tá assistindo que é mãe, quando a gente gera uma criança, tá? A gente gera uma série de expectativas. A gente idealiza uma criança, né? Então a gente pensa em tudo que ela vai ser. Isso é natural nosso do ser humano, né? A gente pensa, porque daí quando crescer vai fazer assim, ou então vai fazer assado, ou então vai ser isso, ou então vai ser aquilo. Você pensa em milhões de coisas, você tem toda uma criança idealizada na sua cabeça, né? Quando você recebe um diagnóstico, você percebe, né, que essa criança tem algum tipo de desenvolvimento atípico, né? E esse seu mundo, né, essa criança que você idealizou, esse filho idealizado, ele morre, porque você passa a ter muito mais incertezas do que certezas de como vai ser o futuro dessa criança, né? Então é muito difícil para essa família, para a família aceitar isso, né? Então quando vocês já devem ter escutado falar, porque a família passa por um processo de luto, é isso mesmo, né? É a morte desse filho idealizado, né? Que é natural. Então, e cada família vai reagir de uma forma, né? Mas a gente precisa estar sempre ali mostrando assim as qualidades, né? Mostrando que a gente está para acolher, mostrando que a gente está para ajudar, né? Porque o que se quer é justamente isso, é fazer um encaminhamento, né? Para que essas crianças sejam avaliadas, enfim, né? Diagnosticadas sim ou não. E não é para ter um rótulo, né? O diagnóstico ele não serve para ter um rótulo. O diagnóstico serve para que a gente possa fazer as intervenções necessárias e quanto antes a gente consegue trabalhar e passar com essas intervenções, mais autonomia essas crianças tomam. Por quê? Porque o nosso cérebro, a gente tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. E essa plasticidade cerebral, quanto mais jovem, a gente nunca perde ela, tá, gente? A gente sempre vai ter. Mas quanto mais jovem a gente é, mais plástico, digamos assim, é o nosso cérebro. Mais moldável ele é. E a gente consegue, através de intervenções, através de atividades, né, e a dança pode ser uma delas, né? A gente consegue ativar outras conexões neurais, a gente consegue ativar outras partes do cérebro para que a gente possa dar mais autonomia e mais qualidade de vida para essas crianças, né? E trazendo elas para dentro da nossa sala de aula, fazendo esse entendimento de que cada um é diferente e cada um é especial do jeito que é, né? Porque todos nós somos semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. E todos nós somos especiais, né? Na nossa singularidade.
né? E isso é muito importante para que a gente possa construir uma sociedade realmente inclusiva, né? Para que a inclusão não tenha mais que ser uma coisa forçada por lei, mas para que seja natural para todo mundo, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento e a gente poder saber um pouco para poder encaminhar aí essas crianças. E também saber como lidar quando a gente tem, né, as crianças que já chegam com laudos e com diagnóstico, a gente não fica apavorada assim, e agora o que eu vou fazer? Porque é tudo uma questão de manejo, tá, gente? É como a gente maneja com elas, é a maneira de lidar, e elas vão conseguindo se inserir ali, e os colegas normalmente, principalmente as crianças pequenas, elas são muito receptivas, sabe? Elas realmente vão, elas ajudam, elas estão ali, elas acolhem. A criança pequena não tem esses pré-conceitos, tá? A criança pequena, ela acolhe, né? Então, é muito bacana a gente conseguir ir mostrando, né, que cada um é do seu jeitinho e que todos os jeitinhos são maravilhosos e que num grupo a gente consegue ir se completando, né? Vejo isso como um trabalho bem importante, tá? E o mesmo acontece, né, com as crianças, então, com TDAH, porque também, né, quanto antes a gente entra com as intervenções, quanto antes a gente consegue trabalhar essas questões de memória, né, de atenção, de foco, de retenção, melhor para a qualidade de vida dessas pessoas, né? São duas condições que são irreversíveis, né, gente? Você não cura, tá? Pelo menos até hoje não se descobriu, né? Porque são, né? Mas você consegue utilizar outras áreas do seu cérebro, você consegue aprender a gerenciar situações, você consegue aprender a gerenciar isso, e aí as pessoas vão ganhando autonomia, certo? Então, tirem um pouco, as pessoas às vezes têm aquela imagem, né, de que, principalmente do autista, né, daquele autista severo, existe, tá, gente? Autista com grau severo, autista não verbal, existe, tá? Mas também existem os outros graus e que a gente às vezes não confunda isso com falta de educação, né, com criança mal educada, mal criada e tal, mas que a gente lance um olhar bem atento para essas crianças, para que a gente possa ajudar, né, auxiliar e ser presente nessa transformação de vida aí de todas as crianças, independente de terem algum tipo de diagnóstico ou não, tá? E como eu vi, assim, que era muito grande o número de pessoas me trazendo isso, né, nas duas enquetes que eu fiz, eu achei que a gente falar um pouquinho disso ia ser bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, gente, sobre algumas coisas aí e tal, fiquem sempre à vontade para perguntar. E a gente se vê, então, na semana que vem, na nossa próxima aula, aqui nesse mesmo horário, tá? Fiquem com Deus, né? Se quiserem aí perguntinhas, podem sempre fazer, né? Tanto aqui no Facebook quanto lá no Insta. Se quiserem falar direto comigo, podem usar lá o direct do Instagram, que eu tô sempre respondendo, tá bom? Um grande abraço pra vocês, beijinhos e tchau, tchau!